Diretora, a próxima pergunta é sobre o gás relacionado à Bolívia, né? Certo. A gente recebeu uma pergunta do Cláudio Rodrigues Correia. Ele pergunta o seguinte: doutora Graça, a Petrobras tem investimentos em diversos países. Quando há mudança de governo e de política energética, como na Bolívia, não é o risco que a companhia corre de ter seus interesses e seus contratos desrespeitados? Cláudio, a pergunta é boa e é uma pergunta que o tempo todo nós buscamos uma resposta para ela. O fato é que, ainda que no caso específico da Bolívia nós tenhamos passado por alguns sustos, o fato é que o governo boliviano, em relação ao suprimento de gás, jamais falhou. Nós tivemos, no ano de 2008, um ano em que havia uma forte demanda por gás natural. Nós tivemos momentos difíceis de suprimento pela Bolívia ao Brasil, mas a falha que houve foi uma falha constituída por alguns rebeldes na Bolívia, mas nunca pelo governo boliviano, que sempre esteve do lado do Brasil, do lado da Petrobras, para fazer valer os contratos que tem conosco. Então nós temos tido uma relação comercial bastante positiva, muito discutida, em algumas vezes até polêmica, mas temos tido também com outras empresas que fazem parte do nosso mundo comercial, também discussões intensas, polêmicas, longas, sobre diversos assuntos que estão no contrato. Mas se você me perguntar, se o Cláudio me perguntar, se eu vou estar trabalhando para renovar o contrato da Bolívia de gás, eu direi que sim. Esse contrato vai até 2020 e, do ponto de vista econômico, a Bolívia interessa sim ao Brasil, interessa sim à Petrobras através da YPFB, que é a Companhia de Petróleo da Bolívia. A pergunta seguinte é sobre gás e pré-sal, sobre o investimento da Petrobras no pré-sal. A Alessandra quer saber o que mudou no cenário de gás natural com as descobertas do pré-sal, como que a empresa, como que a companhia pretende conciliar descobertas como o pré-sal e o direcionamento como empresa energética. Alessandra, com relação ao gás do pré-sal, ainda é algo que nós precisamos estar realizando os testes de longa duração. Não só pelo gás, também pelo petróleo, mas especialmente pelo gás. Existe a necessidade de elevar a energia do reservatório para que você tenha uma produção relevante do petróleo, né? Então, a área de exploração e produção da Petrobras, através dos seus especialistas em reservatório, vem discutindo a injeção nesses reservatórios para aumentar a produção. Então, nós do Gás Energia precisamos esperar para saber, né, dos testes de longa duração e a confirmação das técnicas de injeção para ter uma produção maior de petróleo. O fato é que esse gás do pré-sal, por ele ser um gás que vai estar associado ao petróleo, a minha flexibilidade como vendedora de gás, ela é menor, porque eu tenho que produzir esse petróleo, que dá um resultado muito maior do que o resultado da venda do gás, mas eu como vendedora de gás, né, como carregadora, como quem leva o gás para o mercado e entrega às distribuidoras, eu tenho menos flexibilidade. Então muda a nossa atenção com relação a buscar outros caminhos que nos levam a essa flexibilidade, que não só através de contratos. Um exemplo disso é o gás natural liquefeito embarcado. Nós estamos avaliando, junto com a área de exploração e produção e os nossos sócios no pré-sal, a possibilidade de produzir o gás, liquefazer o gás numa unidade embarcada. Não existe essa unidade no mundo ainda, esse é um projeto pioneiro da Petrobras com os sócios, e a partir dali, a depender da demanda elétrica, da demanda não térmica, nós estaremos trazendo gás para o nosso mercado doméstico ou exportando o gás. Porque o que nós precisamos fazer intensamente é ter todos os elementos para dar continuidade à produção de petróleo. Eu não tenho como parar a produção de petróleo porque eu não tenho o gás a ser consumido no Brasil. E também não estamos só na mão do gás natural liquefeito, nessa técnica, nesse processo, nesse ativo que nós já estamos trabalhando. Nós consideramos também a possibilidade tradicional de trazer esse gás para a terra,
esse gás do pré-sal, você leva ele para a terra, e em terra você tem uma planta de liquefação, que existem muitas no mundo, não tem nenhum desafio tecnológico, você liquefaz e dá o destino ao gás. O fato é que não pode haver a interrupção da produção de petróleo. Então, o que muda com o pré-sal? Nós temos uma possibilidade de um volume de gás doméstico nacional maior, porém uma inflexibilidade maior na venda do gás. Por isso, estamos lançando a mão de uma unidade embarcada para liquefazer o gás, trazer para o mercado doméstico ou exportar, ou trazer por gasoduto, colocar numa planta de liquefação em terra, estocar e ou exportar. Diretor, a próxima pergunta ainda é sobre esse assunto, né? A pergunta é do Alexandre Araújo. Ele diz o seguinte: a interligação da malha de gás do Sul-Nordeste está muito próxima. Há planos para a ligação Norte-Sul? Bom, a Sul-Nordeste ela está concluída, né? Na sexta-feira nós inauguramos o Gazene. Então, hoje nós estamos interligados do Rio Grande do Sul até Fortaleza. Então, o gás ele não tem mais fronteiras. O gás da Bolívia ele pode chegar a Pernambuco, né? Então, não tem, a malha está integrada. Nordeste e Sudeste completamente integrada. O gasoduto Gazene, que nós chamamos, ele é constituído por 3 trechos. Ele tem 1.350 quilômetros de extensão. Sai do Rio de Janeiro, vai para o Espírito Santo. Do Espírito Santo ele vai até Catu. Lá em cima em Catu se interliga ao Catupilar e sobe, e a malha é bastante flexível. Nós temos o terminal de GNL. Então, do ponto de vista Nordeste e Sul, está interligado, e o gás não tem mais sotaque. Você não sabe se ele é paulista, se ele é capixaba, se ele é carioca, se ele é boliviano, se ele vem de Trinidad e Tobago, se ele vem do Catar. O gás no Brasil não tem mais sotaque. Com relação à ligação do Norte ao Sudeste, eu acho que essa foi a pergunta, nós concluímos também agora no ano de 2009, no final do ano de 2009, um sonho que foi a conclusão do gasoduto Urucuquari-Manaus. Nós temos a expectativa de volumes de gás razoáveis, consideráveis no norte do país. A Petrobras, a nossa área de exploração e produção, tem uma atividade bastante grande no norte do país. Agora, integrar o norte ao sudeste vai depender exatamente da evolução de descobertas de gás e da economicidade de trazermos para cá um gasoduto de uma dimensão bastante relevante. Então, se eu tenho volume de gás e se eu tenho uma demanda do ponto de maior PIB desse país, né, do Sudeste, Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Sul do nosso país, em que cresça a nossa economia, em que cresça a demanda por mais gás, se temos descobertas de gás relevantes, por que não considerar num futuro de médio a longo prazo? O fato é que existem diversas formas de você trazer o gás para o Sudeste, seja transformando esse gás em elétron, né, e pela interligação do sistema elétrico, em algum momento isso também se torna uma realidade no curto prazo. Então, nós podemos estar gerando energia com gás do norte, trazendo não através de gasoduto, mas pelas linhas de transmissão. E outra forma também interessante é você monetizar aquelas reservas do norte do país, fazendo a transformação química daquele gás no estado do Amazonas e trazendo em diferentes formas, seja metanol, seja parafina, petroquímica. Então, a questão do gasoduto, ela passa por discutir qual a forma econômica mais eficiente de você agregar valor ao gás, já que o nosso país, tanto do ponto de vista gasífero e principalmente do ponto de vista elétrico, as nossas regiões, elas estão se integrando ou estão completamente integradas, o que diminui substancialmente as diferenças sociais que nós vivíamos alguns anos atrás e que hoje, gradativamente, elas vêm sendo minimizadas pela integração gasífera e pela integração elétrica.